Pode Tudo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Pode Tudo. Mas por que Pode Tudo? Aqui a gente recebe pessoas de diversas áreas para a gente falar um pouquinho sobre o que elas fazem, trazer curiosidades e também entender sobre coisas diferentes, né? É sempre bom na internet a gente procurar coisas novas para a gente aprender. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que é um pouquinho multifacetada dentro do mundo artístico, que é a Isadora Borges. A Isadora, ela é primeiro atriz, depois ela se descobriu ali como professora de yoga e hoje ela tá entrando no mundo da locução. Seja bem-vinda, Isadora. Obrigada, Karen. Oi. Então vamos lá, vamos começar essa conversa que eu acho que vai ser muito legal. É bem enriquecedora para todo mundo. E eu quero que primeiro você comece se apresentando e falando um pouquinho da sua formação. Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Isadora Borges. Eu me formei em artes cênicas lá atrás, mais de 10 anos atrás. E na faculdade eu comecei a fazer aulas de yoga. Por motivos pessoais, para trabalhar meu corpo, minha respiração, o centramento, principalmente pensando em entrar em cena, aquela ansiedade antes de entrar em cena, que eu sou muito atriz de teatro mesmo. Legal. E me apaixonei pelo yoga, fui fazer formações em yoga, muito também pelos mesmos motivos pessoais e por um encantamento pela área também, né? Legal. Então, me formei no básico em yoga, né? Primeira formação, um aprimoramento técnico em yoga. A partir daí, comecei a fazer yoga para gestantes, yoga restaurativa, mitologia dos asanas, que são as posturas de yoga, né? Ver as histórias por trás de cada nome, de cada postura. Filosofia do yoga, daí sim pegar um pouco mais da meditação específica. Legal, legal. E agora você está com mestrado, né? Isso! Estou concluindo o mestrado agora, em artes cênicas também, estudando expressão vocal, especificamente a relação entre expressão vocal e psicologia. Legal. Você me contou que você é atriz desde pequena, né? E como que isso entrou? Porque a gente estava falando ali no off e você falou que seus pais não gostavam muito, mas que você já estava ali desde muito pequena, querendo ser atriz e trabalhando com isso, principalmente no teatro, né? Como que você entrou nesse mundo artístico? Olha, eu me interessei por ser atriz assistindo Marisol, novela do SBT, com a Bárbara Paz. Assisti muito também Terra Nostra, né? Enfim, assistindo muita TV, novela. Engraçado que eu nunca me interessei em fazer novela, mas a partir da novela que eu conheci o teatro, conheci os atores e quis entrar nesse mundo, assim. Então, comecei a buscar, quer dizer, minha mãe, né? Minha mãe, ela sabia que a carreira era difícil, enfim, meus pais sempre souberam, mas minha mãe, porque ela nunca fez aquilo que ela queria fazer, ela sempre teve que trabalhar, teve que ajudar a sustentar a família. Mesmo sabendo que ser atriz não é fácil, ela me apoiou. Assim, ela falou, me pagou cursos de teatro desde jovem. Então, teve um apoio, sim, assim, mas... Assim, ao mesmo tempo, meu pai queria... Por que você não faz arquitetura, né? É artístico também. É sempre aquela coisa, por que não? Vai para as artes, essas outras artes. Legal, legal. E aí você contou, falando um pouquinho da sua formação, que você conheceu o yoga. E eu queria que você contasse para todo mundo, você tem todas essas formações, como que está funcionando hoje para você? Você tem as aulas presenciais e você tem essas aulas online, que na verdade são meio que instruções, né, que você passa para os seus alunos. Conta para o pessoal como que funciona isso hoje. Então, sobre as aulas online, eu dou aulas ao vivo também, assim, 1 hora de aula, 1, 2 vezes por semana, ao vivo, e particular também, então tem turma, tem particular. Mas o que eu comecei a perceber depois da pandemia, que eu não trabalhava com online, assim, eu sou uma
anta com equipamentos, assim, com tudo. Mas a pandemia me obrigou a, né, dar aulas online. Por uma necessidade, né? Sim, por uma necessidade, com certeza. E eu dei muita aula ao vivo durante a pandemia, mas agora, depois da pandemia, eu vejo que, primeiro, tem muita gente voltando para o presencial. Eu também estou dando aula presencial, mas no online eu vi que o interessante é um teste. Vamos ver se dá certo também. O interessante é a pessoa não vai ter... É mais difícil a pessoa ter 1 hora para praticar o online. Mas ela tem 5 minutos, ela tem 10, ela tem 15, 30. Sim. Só que ela pode praticar todos os dias, esses 10, 15 minutos. E isso é muito mais interessante, em termos até de resultados, do que uma vez por semana, 1 hora. Verdade. Faz sentido. Então, estou começando a produzir materiais curtos de áudio e de vídeo para as minhas alunas que fazem aula ao vivo. Então, eu não disponibilizo esses materiais para um público em geral. São para as alunas que fazem aula ou presencial ou online ao vivo e que eu vejo elas praticando, consigo corrigir, direcionar melhor, cada uma, né? Mas produzo um áudio de um exercício respiratório de 5 minutos para ela praticar durante a semana dela, uma meditação de 5 minutos, 10 minutos, dependendo do nível, uma prática de asanas, que são as posturas, que vai incluir também as respirações, enfim, de 15 minutos, de até 30 minutos, para que a pessoa consiga todos os dias da semana praticar yoga. A constância, ela ajuda a ser mais efetiva, né? Sim, a disciplina. Porque eu até dou, assim, tarefa para as alunas presenciais, principalmente para as mais idosas, que não têm nenhum... Sim. Enfim, assim, tem um contato... A facilidade, né? Exatamente. De ter o contato com a internet, com o celular. Com a tecnologia, com os aplicativos. Sim. Então, para essas alunas, eu dou uma tarefa, uma lição de casa. Algumas fazem, mas a maior parte não faz, né? Sim, então como tudo na vida que a gente aprendeu depois da pandemia. A gente tem que ter o equilíbrio entre o presencial e o online para conseguir dar certo. Mas eu achei, assim, muito legal essa sua ideia dessa constância, porque realmente, às vezes a pessoa teve um dia muito difícil, aí ela precisava daquele momento. Então, ela vai parar e ela vai ter os 5 minutos para ela fazer aquela meditação, ela vai ter os 15 para fazer um exercício. É bem legal. E a pessoa às vezes pensa, 5 minutos é tão pouco. Sim, é muito pouco, mas é um universo que você faz em 5 minutos ao mesmo tempo. É os 5 minutos da diferença, né? Exatamente, faz muita diferença. Se você tiver todos os dias 5 minutos de prática, é muita coisa. Sim. Sim, é aquela coisa, vai somando para você ver o resultado. E se você tem a disciplina dos 5 minutos, daqui a pouco você vai querer 10. Se você tem 10 minutos, daqui a pouco você vai querer 15, vai querer 30. Sim, faz muito sentido. Conversando com você, ali na outra sala, eu tive uma dúvida minha mesmo, pessoal, que eu acho que algumas pessoas podem ter, porque eu nunca fiz yoga, mas é uma coisa que eu realmente quero experimentar um dia. Mas qual que é a diferença entre o yoga e a meditação? Vamos lá. O yoga, originalmente, ele é meditação. Não tem separação entre yoga e meditação, na origem do yoga, né? Então, as posturas são feitas para te trazer um aspecto meditativo. Porque você não vai meditar assim. Você vai meditar pausada numa postura, com conforto, com estabilidade, que são os princípios do asana, conforto e estabilidade. Então, eu adquiro uma postura confortável e estável para meditar, para trabalhar minha respiração, para me concentrar na minha respiração, ou, enfim, daí os focos são inúmeros. No final do XIX, século XX, a Índia encontra o Ocidente e o Ocidente encontra a Índia, muito pelo processo de colonização da Inglaterra sobre a Índia. Então, nesse choque cultural, que o Ocidente descobre o yoga e inúmeras outras tradições indianas e transforma, tem uma tradução para o Ocidente, digamos assim. Ao mesmo tempo, muitos indianos também
reformulam as práticas a partir desse encontro cultural. Então, começam a surgir práticas mais físicas. Assim, eu estou resumindo bastante. Claro. Mas esse enfoque físico do yoga é recente, é moderno. Tá, legal. Legal, aprendemos uma coisa hoje, viu, pessoal? Gente, eu tava ali conversando com ela e aí a gente parou pra pensar, tava conversando sobre o que a gente ia falar hoje aqui nesse episódio, e aí eu falei, gente, é uma dúvida que eu tenho que eu nunca perguntei. E eu conheço tanta gente que já fez yoga, e eu, gente, mas de onde que veio essa dúvida? Sim, tem muito professor que faz a distinção, né? Essa é uma aula de yoga, essa é uma aula de meditação, para trazer focos específicos, diferentes. Mas na origem é a mesma coisa. Tem muito professor que fala, não, eu dou aula de yoga e nessa aula de yoga vou ter a meditação também, respeitando essa origem, essa linhagem. Beleza. Então, agora que temos essa dúvida sanada, vamos falar sobre locução, que é um movimento que você está fazendo agora, que eu achei muito interessante. E eu queria que primeiro você explicasse para o pessoal o que te levou a começar a pensar em locução, a pensar em estudar mais a voz. Vamos lá também. Bom, eu sempre fui muito, como atriz, muito das práticas físicas, corporais, amo dança. E a voz sempre foi um entrave para mim. Ao mesmo tempo, eu sempre namorei músicos. E sempre tive o interesse em cantar também. Eu não me profissionalizei no canto, mas fiz corais, enfim, fiz diversas aulas, práticas vocais, pensando principalmente no teatro. Tá. E em um determinado momento, eu conheci uma professora da UFMA, chamada Paula Molinari, e fui com um grupo de diversos artistas, enfim, atores, músicos, artistas visuais, do audiovisual também, para uma residência com essa professora, artista, cantora, né? E a partir da prática dela, que era totalmente integrada entre corpo, ação e voz, canto, e também com a natureza, né, que ela fazia, enfim, a gente estava bem na divisa entre Piauí e Maranhão, então a gente foi para diversos lugares maravilhosos, assim, fazer práticas nesses lugares. Então, foi uma mudança de chave para mim, assim. Então, ela, para mim, é a origem do mestrado, por exemplo. Que legal, legal. Agora, vamos falar desse mestrado, que você me contou a história de como... Eu achei mais fácil você me explicar. Conte pra gente a história desse alemão que te inspirou a fazer essa pesquisa. Então, essa professora, ela é formada no Roy Hart Theatre. Chique. Lá na França. Legal. E como eu voltei muito mexida com essas práticas, eu quis, assim, entender de onde vinha. E daí eu descobri que o Roy Hart, que é um ator sul-africano, ele teve aula, ele foi um discípulo do Alfred Wolfson, que é quem eu mais pesquiso no mestrado. Então, o Alfred Wolfson foi um alemão do começo do século passado, do século XX. Ele era pianista, interessado em se desenvolver no canto. Só que ele foi convocado logo na juventude, imagina, 18 aninhos, na flor da idade, para lutar na Primeira Guerra Mundial. E super jovem, imagina, sem proteção nenhuma, ele viveu experiências de horror mesmo, de guerra, de batalha, de trincheira. E voltou super traumatizado, né? Ficou 4 anos nas trincheiras, voltou assim cheio de traumas, de sequelas físicas e psíquicas. E o principal, assim, ele voltou com alucinação sonora. Mesmo, enfim, seguindo sua vida pós-guerra, ele continuava ouvindo os gritos das batalhas, ouvindo os estouros, enfim, tudo que ele ouvia. Ele continuava com aquela alucinação sonora. Sim. Então, e não conseguia, enfim, estava muito traumatizado, ele não conseguiu seguir a vida dele, né? Não conseguiu trabalhar, não conseguiu, enfim, dar prosseguimento. E então foi atrás de se relacionar, de buscar maneiras de lidar com o que ele estava vivendo, com as dores dele. E nesse processo ele foi para o canto, foi fazer aula de canto com professores de canto erudito, mas ele buscava essa expressão pela voz
de tudo que ele estava vivendo. E ficou anos fazendo, assim, uns 6 anos pelo menos, fazendo com vários professores. Não encontrou nada que realmente ajudasse ele concretamente. Então, ele começou uma pesquisa própria. Tá. Enfim, daí tem todo o método dele, né? Que a gente tem um pouquinho a partir do Roy Hart, dessas formações, da prática desse centro, que está lá na França. Mas, basicamente, a gente tem muitos resultados em expressão mesmo, das pessoas que passam por esses processos, por esse método, que é um método super aberto, uma variação, um desenvolvimento de uma variação timbrística, de tessitura também. Então, para quem não é músico, explicando assim em termos... independente do gênero, né, homens, mulheres, enfim, independente do gênero, as pessoas começaram a desenvolver extremos graves, extremos agudos. Então, imagina, no século XX, no meio do século XX, começo do século XX, homens cantando super agudo, mulheres cantando super grave. Isso foi uma... É disruptivo, né? É disruptivo. Foi uma revolução, assim, tanto que muitas pessoas começaram a falar, não, seus cantores têm problemas na laringe. Nossa. Eles são patológicos. E daí até teve um otorrino que fez vários exames, comprovou, não, são laringes saudáveis. É aquela coisa do século XX, de tudo que é estranho tem que ser estudado, que senão tá errado. Exatamente, saiu um pouquinho da norma. Sim. É patológico. Que legal. Eu acho que como eu falei para Isadora, qualquer pessoa que tem um pouquinho de interesse de saber sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, entender essa história e parar para se colocar naquela posição, mesmo que a gente tenha 1% de noção do que era aquilo, vai se interessar sobre esse assunto, que é muito legal. Parabéns pela sua pesquisa. Obrigada. Eu mesma também aprendi muito, né? Eu não sou toda da história Sim. das guerras. Mas faz muito sentido. E eu acho que é muito legal ver esse outro lado também das coisas. Eu acho que o Pode Tudo é um pouquinho disso. Da gente trazer essas coisas diferentes também para a pessoa se entender que existem outras coisas. Sair um pouquinho da bolha, né? Pra gente finalizar essa conversa, que foi muito legal, eu quero que você conte pro pessoal como que a gente pode te encontrar nas redes sociais. E também para os seus alunos que querem te encontrar para fazer as aulas. Para quem quer estar interessado pelo seu trabalho como locutora, conta pra gente aqui nessa câmera. Então, vocês podem me encontrar no Instagram. O meu perfil é @Isadora_Borges. Isadora com S. Então tá bom. E para te encontrar também para as aulas é sempre por esse contato? Pode ser pelo Instagram, sim. Eu respondo todas as mensagens, eu vejo todo dia. Então tá bom. Principalmente pelo Instagram. Acho que é mais fácil, né? Por lá já consegue entrar em contato com ela pelo direct e aí a gente segue esse contato. Aqui é o Pode Tudo, é um podcast produzido pela CDC Estúdio Produtora. Então, a gente vai colocar aqui na tela todos os arrobinhas para vocês seguirem e acompanharem. Se você quer participar de um podcast como esse, não deixe de entrar em contato conosco. Você também pode ter essa oportunidade, que é muito legal, de vir aqui contar a sua história diferente. E o meu é o I Am Karen Correia. Vocês podem entrar lá também. Caso tenha alguma dúvida, vocês entrem em contato com a Isa. Posso te chamar de... Claro! Ela com certeza vai conversar com vocês sobre o assunto. Eu já tirei aqui várias dúvidas e eu tenho certeza que se você prestou atenção no episódio, você também tirou vários conteúdos diferentes que você pode dizer que aprendeu hoje. Que foi muito legal. Muito obrigada, Isa. Karen. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio e tchau, tchau!